Fala pessoal, professor Muniz. Hoje iremos resolver nossa bateria de questões aí, já que a gente não está tendo nossas aulas presenciais, no Vetorial Concurso, a gente vai estar fazendo nossas aulas aí, a gente sempre dá um jeito de resolver aí os problemas. Hoje eu coloquei 13 questões aí para vocês no grupo, tá certo? Um alusão para vocês, um alusão para o Bruno, pessoal da turma 1, turma 2, turma 3 do nosso curso, o Ismael, um alusão para o Gabriel, o Anderson, tá certo? A Hortência, todo esse pessoal, essa galera que faz parte do Vetorial, os professores, professor Marcel, professor Moacir, mestre do português, viu? Professor Moacir aí, mestre do português. Mas hoje a gente vai trazer aí umas questões, de morfologia, para ajudar vocês. Tudo é válido, Um alusão para o professor Lucas, professor Mascarenhas, Topázio, professora Lara, o professor Júnior Destro, os professores da Civil, todos os professores que fazem o curso vetorial, tá certo, pessoal? Então, o objetivo é ajudar os nossos alunos. Então, vamos lá, o que interessa, tá certo? Pessoal, coloca aí os comentários no chat, tá certo? Coloca aí no chat as dúvidas em relação às questões, as possíveis dúvidas que vocês tiverem e não compreenderam no vídeo, tá certo? Para a gente não perder a linha de raciocínio aqui na hora da resolução, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Parte de morfologia. Então, vamos lá, pessoal. Fazer uma mini revisão aqui, tá certo? Na parte da análise morfológica, tá certo? Análise morfológica. Professor, quando o senhor fala de morfologia, eu estou falando das classes gramaticais, tá certo? E eu vou colocar alguns bizus para vocês, de forma que vocês não esqueçam esses bizus, tá bom? Olha quando a gente fala assim, ó. Aprender a importância do aprender é essencial. Professor, esse aprender, qual a classe gramatical dele? Será que ele é um verbo? Sim, com certeza. Quem aprende, aprende alguma coisa, Aprendeu a importância do aprender. Professor, esse aprender, ele é um verbo, não é isso? Como você pode bem entender, é um verbo que indica ação, Agora, quando você pega esse outro aqui, ó, que eu coloquei já sublinhado, ele diz assim, aprender a importância do aprender é essencial. Será que esse aprender aqui, tem a mesma classificação de classes gramaticais do que esse daqui? Não, professor. Nesse caso, esse aprender, ele é um verbo, tá certo? Ele é um verbo. Já esse daqui, se você observar, nós temos uma preposição antes dele. Onde essa preposição ela vem da contração de, mais o. Tá certo? De mais o. Professor, e esse o é um artigo que está se referindo a aprender. Então, o que ocorreu aqui foi simplesmente a substantivação, do verbo. Nesse caso aqui, esse aprender ele não está como verbo, ele está como substantivo. Tá certo? Então, aqui, ó, nesse caso é verbo e nesse caso é substantivo. Ele tem um valor de substantivo. Tá certo? Então, é importante que você fique ligado nessas questões, porque ele pode pegar a mesma classe gramatical, colocar numa questão e confundir você. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, tá como verbo. E nesse caso aqui, ele vai estar como substantivo. Observe que a gente vai ter um artigo anteriormente dentro da contração da preposição, onde a gente vai ter a preposição de mais o, e esse artigo ele vai estar acompanhado do seu substantivo. Então, nesse caso aqui, aprender está como substantivo. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado, aqui está como substantivo e aqui está como verbo. Tá bom? Olha esse outro caso. Os homens fortes. Pessoal, qual a classe gramatical de fortes? Fortes qualifica o substantivo homens. Esse artigo se refere ao substantivo homem. Então, os é artigo, homens é um substantivo e fortes é um adjetivo. Tá certo? Fortes é um adjetivo. Agora, olha esse outro caso. Ó. Os fortes vencem o medo. Aqui ele pegou, simplesmente colocou o artigo e esse artigo agora está substantivando. Ó. Agora, nesse caso, quando eu digo os fortes vencem o medo, aqui ele funciona como substantivo. Quem vence o medo? Os fortes.
Então, fortes aqui é o núcleo do sujeito. Então, morfologicamente, fortes aqui é substantivo. Agora, observe nesse outro caso. Nesse caso aqui, de cima, ele está como adjetivo porque ele está qualificando homens. Tá certo? Vamos aqui ver qual a classe gramatical desse termo aqui está destacado. Todos falaram muito. Pessoal, se você observar muito, ele está modificando o verbo falar. Ele está intensificando, está dando uma intensidade. Então, é o falar. Então, ele falou muito. Então, nesse caso aqui, muito, ele se encontra como advérbio. Né? Advérbio. Se encontra como advérbio. Tá certo? Então, ele está como advérbio aí porque ele está se ligando ao verbo falar. E eu já falei que o advérbio ele se liga ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. Tá certo? Então, o advérbio ele nunca vai se ligar a um substantivo, de maneira nenhuma. Tá certo? Olha esse outro caso. Todos falaram muito palavrão. Ah, professor, mas está ligado ao verbo falar, então é advérbio também. Não. Não, pessoal, não. Muito está se ligando ao substantivo palavrão. Muito está se ligando ao substantivo palavrão, pessoal. Palavrão ou palavrão. Aqui está como substantivo. Eu falei que advérbio não se liga a substantivo. Aqui, quando eu falo muito palavrão, eu não consigo definir a quantidade de palavrões. Quando eu não consigo definir a quantidade de palavrões, esse muito ele funciona como um pronome indefinido. Também chamado de pronome adjetivo, porque ele se liga ao substantivo, ele está acompanhando o substantivo. Porque se ele substituísse, como se eu falasse assim, ele comprou um carro. Quem comprou um carro? Ele. Ele é um pronome pessoal do caso reto, mas também é um pronome substantivo. Então, o pronome substantivo ele substitui. O pronome adjetivo ele acompanha o substantivo. Então, muito aqui está acompanhando o substantivo palavrão. Então, a gente não pode dizer que esse muito é um advérbio. Ele é um pronome indefinido. Tá certo? Então, ó, são palavras iguais, tá? São termos iguais que podem confundir na prova, mas tem classificações diferentes. Então, a gente está fazendo essa revisão aí para vocês, para que fique tudo, né, nos conformes. Beleza, pessoal? Então, aqui dá uma alusão pro pessoal. Não é isso? Pessoal do chat. Uma atenção aí, pessoal do chat. Bruno, Hortência, Gabriel, Anderson. Não é isso? Show de bola, pessoal. Isso aí. Vamos lá. Olha esse outro caso. Você me emprestou o livro. Professor, e o O é artigo. Você me emprestou o livro. Ah, professor, esse O está acompanhando o substantivo livro. Então, aqui ele está como artigo. Perfeito. Aqui ele vai estar como artigo. Tá certo? E esse O, será que ele é artigo também? Olha a grande diferença que a gente não pode confundir. Inclusive, na PM 2016, na prova, ele cobrou uma questão. Ele sublinhava o O, né? E dizia que era artigo. Só que ele não era artigo, porque ele estava se ligando a um verbo. Então, nesse caso, esse O, ele vai estar se ligando ao verbo ler, né? Ó, você me emprestou o livro, mas ainda não li. Esse O substitui quem? O livro. Quem lê alguma coisa, lê o quê? O livro. Então, ele está substituindo. Então, esse O funciona como um pronome, né? Um pronome oblíquo, tá certo? Se ligando ao verbo. Então, a gente não pode ter artigo aqui, ó. Nesse caso aqui, ele está se ligando ao substantivo. E esse O se liga ao verbo ler. Então, esse O não pode ser artigo. Ah, professor, mas o senhor acabou de falar que o artigo pode substantivar e o verbo ele pode funcionar como substantivo? Pode sim. Mas nesse caso, esse O está retomando o livro. E ele está se ligando ao verbo ler. Então, nesse caso, o O é um pronome oblíquo. Tá bom, pessoal? Então, a gente não pode esquecer. Nesse caso, ele está como artigo, está acompanhando o livro. E nesse caso, ele está como pronome. Tá certo? Está como pronome. Tá bom? Está como pronome. Show de bola? Então, não vamos esquecer. Vamos aqui nesse outro caso.
Os homens bons são os que mais se destacam na nossa memória. E aí, professor? Ah, só acabou de falar. O os está se ligando ao substantivo homens. Os homens bons qualifica os homens. Então, aqui bons está como adjetivo, não é isso? Como eu acabei de falar. E esse outro os, professor, será que ele também é um artigo? Não. Quando a gente tem essa figura aqui, essa mini fotografia, eu já vi muitas questões cobrar isso, esse artigo acompanhando esse pronome aqui, né? Porque ele é relativo. Por que é o pronome relativo? Porque ele está se relacionando a algum termo falado anteriormente. Ó. Os homens bons são os que, né? São os quais, né? Retomando os homens, tá certo? Então, ele é um pronome relativo, tá certo? Agora, professor, esse ó, será que ele é artigo? Não. Olha que interessante que a gente pode fazer essa substituição quando a gente tem essa figura aqui. Os homens bons são aqueles os quais mais se destacam. Eu consegui substituir esse os por um pronome demonstrativo. Aquele, são estes, são esses. Percebe que dá para trocar por um pronome demonstrativo? Dá. Então, quando a gente tem essa figura aqui, ó, a gente vai estar diante de um pronome demonstrativo, pessoal. Então, olha que interessante. Aqui ele estava como artigo, aqui ele está como pronome, oblíquo, e aqui ele está como pronome demonstrativo. Então, são situações diferentes, né, que podem cair na tua prova e que podem te derrubar. Porque muita gente estuda, o O sempre é artigo. Não, o O não é sempre artigo. Tá bom? Então, esse O que eu digo aqui, ó, esse Ozinho, essa figura, né? Então, aqui, ó, ele não funciona como artigo. Aqui ele está como pronome demonstrativo. Então, quando a gente tem essa figura do os acompanhado do que pronome relativo, a gente tem que ficar um pouquinho com as antenas acesas. Beleza, pessoal? Olha aí. Esse que é relativo porque ele retoma os homens. Tá bom? Os homens bons são aqueles os quais mais se destacam. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui nossa análise morfológica dos termos. Olha o termo mais. Cai demais em prova. Havia mais pessoas. Opa! Havia mais pessoas. Havia muitas pessoas no escritório. Consigo substituir por um pronome indefinido. Eu não consigo definir a quantidade de pessoas. Não consigo definir. Então, esse mais ele não pode funcionar como advérbio. Ele é um pronome adjetivo e é indefinido ainda, né? Ele é indefinido porque eu não consigo definir. Não é isso? Olha nesse caso. Havia mais pessoas no escritório hoje. Mais cedo. Professor, hoje mais cedo? Opa! Mais está se ligando a quem? Ao advérbio cedo. Não é isso? Advérbio cedo. Havia mais pessoas no escritório hoje mais cedo. Então, esse cedo, ele é um advérbio de tempo, né? Dá uma ideia de tempo, uma circunstância de tempo. E eu disse que os advérbios, eles se ligam a quem? Ou a um advérbio, ou um adjetivo, ou quem mais? Ou ao verbo. Não é isso? Então, nesse caso, esse mais está se ligando ao cedo, que é um advérbio também, né? Quando? Cedo. Então, dando uma circunstância de tempo. Então, esse cara aqui ele não está como pronome indefinido. Aqui ele está como advérbio. Deu para entender? Que está intensificando aí o outro advérbio de tempo. Então, ó, um advérbio se ligando a outro advérbio. Pode isso, Arnaldo? Pode, pessoal. Pode. Beleza? Então, não esqueçam desses bizus aí que eu estou passando para vocês. Beleza? Bora responder uma questão aqui. Vamos lá. A palavra educar foi empregada como substantivo. Vamos aqui ver. A atividade fundamental na universidade é o educar. Perfeito! O O se ligando a educar. O educar. Educar, na sua essência, ele seria um verbo, né? Sua classe gramatical. Mas, nesse caso, nós temos um artigo substantivando. Nós chamamos isso aqui de derivação imprópria. Ele pegou o verbo e ele colocou no outro contexto. E esse contexto está fazendo com que esse verbo
funciona como outra classe gramatical. Então, esse tem valor de substantivo. Então, ele conseguiu substantivar realmente. De acordo com o que eu falei para vocês, a palavra educar, ela sim funciona como substantivo. O nome disso aqui, professor, é derivação imprópria, pessoal. Derivação imprópria, tá certo? Então, não esqueçam dessa parte aí, tá certo? Importantíssimo. Então, a questão já está correta. No trecho acima, podemos afirmar que existem dois substantivos. Cuidado com esses substantivos, porque nós podemos ter artigos que se ligam aos substantivos na contração de uma preposição. Olha aqui. Precisa da confirmação. Ó, confirmação é um substantivo. A confirmação. Cadê o artigo, professor? Está bem aqui dentro. Está bem aqui dentro. Ó. Cadê ela? Está dentro da contração de dá. Dá é o quê? De mais a. Ó. De mais a. De mais a. Esse a se refere ao substantivo confirmação. Beleza? Então, esse dá, ele veio da contração de quem? De mais a. Tá certo? Esse a está aqui se referindo ao substantivo confirmação. Do endosso, olha outro substantivo, o endosso. Cadê o artigo? Está bem aqui dentro da contração. Ó. De mais ó. Bem aqui dentro. Vendo? Cadê o outro, professor? Do impresso. Impresso é substantivo? É. Cadê o artigo? Está aqui, ó. Do impresso. Está dentro da contração. Então, ó. Tudo dentro da contração. Um A está na contração, o O está na contração e o O está na contração. Então, nós temos 3 substantivos e não 2 substantivos. Tá certo? Então, ó, aqui, ó, dó é de mais ó. Beleza? Esse ó se refere ao substantivo impresso. Deu para entender? Então, é assim que acontece. Então, marca errado aí no teu TD de questões que eu mandei para você. Valeu, pessoal! Show de bola! Ó. Sem enrolação. Não deixa de estudar, tá certo? E vamos para frente. Português é uma matéria que todo mundo tem dificuldade. Beleza? Um alusão para o Luiz Gustavo. Aí, tá certo? Da turma 3. Beleza? Um alusão pessoal da turma 2, o Renan. Beleza? Aí a Angélica. Valeu, Angélica. Pessoal aí lá do Barrento. Não é isso? Pessoal lá do Bacumixá, tá bom? Do Buraco da Gia. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 3. Trata-se da construção de uma alternativa lógica dominante ao ajustamento de todas as sociedades. O que é que ele quer, macho velho? Bora lá ver o que esse macho quer. Matar esse português logo. No trecho acima, A. Vamos lá. Tá querendo saber se tem algum adjetivo, né? Porque aqui o cara tem que ser esperto. Ele tá perguntando aqui, ó. Quantos adjetivos tem? Tá falando de outra classe gramatical. O adjetivo ele qualifica ou caracteriza, né? Vamos lá. Trata-se da construção de uma alternativa à lógica dominante. Opa! Dominante. Se refere a quem, professor? Dominante qualifica quem? A lógica. E essa crase? A crase não é formada por uma preposição mais um artigo? Não é não? E esse artigo aqui, ó, se refere a quem? Ao substantivo quem? Lógica. Não é não? A lógica. Lógica não é substantivo? Pronto. Dominante qualifica quem? O substantivo lógico. Professor, e essa crase aí? A crase não é formada pela contração de uma preposição mais um artigo? Então, esse aqui se refere a substantivo feminino lógica. E dominante qualifica lógica. Então, pessoal, nós temos quantos adjetivos? Somente um. Observe que não tem mais nenhum outro adjetivo, beleza? Gabarito, letra D de dado, marca D e parte para o abraço. Dá uma palhinha aqui de locução adjetiva. Professor, o que seria essa locução adjetiva aí que pode cair na prova? Ora, locução adjetiva, pessoal, nós temos o adjetivo, que é uma palavra só, e a locução adjetiva já é quando a gente tem mais palavras num conjunto. Por exemplo, eu tenho no mínimo uma preposição mais um substantivo. Então, aqui eu vou ter uma preposição
mais um substantivo, tá certo? Que exerce a função de adjetivo. Olha o detalhe, vai exercer a função de adjetivo. Tá certo? Então, isso é a definição de locução adjetiva. Olha esses casos aqui. Quando eu falo assim, ó, amor de mãe. Amor de mãe é a mesma coisa que amor o quê? Materno. Materno é uma palavra, é um adjetivo. Quando eu coloco, tiro o materno e boto de mãe, aí virou o quê, professor? Aí virou uma locução adjetiva. Virou uma locução que adjetiva. Beleza? Interessante, né? Porque quando eu tenho materno, é adjetivo. Quando eu tenho de mãe, é locução adjetiva. É, por quê, ó, professor? Se o senhor está falando que é preposição mais substantivo, cadê a preposição? Está bem aqui. E olha o substantivo mãe. Qualificando quem? O amor. Não é não? Qualificando quem? O amor. Beleza? Então, aqui, ó, nesse caso aí, a mãe está praticando a ação de dar o amor, né? Então, ela, aqui realmente é uma locução adjetiva. Sintaticamente é um adjunto adnominal. Não é isso? Mas eu quero falar para vocês, na parte morfológica, que isso é uma locução adjetiva. Ela tem a função de um adjetivo. Então, o adjetivo tem a função de qualificar, então ele qualifica, caracteriza e qualifica o amor. Beleza? Olha esse outro caso aqui, professor. Janela de vidro. Janela, substantivo. Ó. O detalhe, a locução adjetiva se liga a um substantivo. Sendo concreto ou abstrato, ela vai se ligar a um substantivo. Tá certo? Então, é o primeiro detalhe. Então, de vidro qualifica a janela. Não é isso? Aqui, ó. De vidro vai qualificar a janela. Beleza? Isso é uma locução adjetiva. Tem a preposição mais o substantivo. Nem sempre as locuções podem ser substituídas por adjetivos. Interessante. Como nesse caso aqui, quando eu falei amor de mãe, eu posso colocar materno, né? Amor de pai, amor paterno, né? Amor de anjo, amor angelical, né? Janela de vidro. Dá para tu colocar um adjetivo só de vidro? Janela vidro. Não tem como fazer isso, tá certo? Então, quando não dá para fazer isso, nem todas as locuções adjetivas não dá para ficar substituindo por um adjetivo. Beleza? Bora aqui numa questão, professor. Primeiro detalhe. A locução adjetiva ela se liga a um substantivo. Advérbio não se liga a substantivo. Locução adjetiva se liga a substantivo. Advérbio ou locução adverbial não se liga a substantivo. Beleza? Vamos lá. Em qual alternativa o termo destacado não é locução adjetiva? Vamos aqui ver. Vamos aqui nesse item B. Pó de ferro. Não precisa nem ler o resto. Ó. Pó de ferro. Vamos lá. De ferro. Tá aqui uma preposição, né? Mais um substantivo. Se ligando a quem? A pó. O pó. Pó é o quê? Substantivo. Então, nesse caso aqui é uma locução adjetiva. Beleza? Mulheres do povo. Mulheres é o quê? As mulheres, substantivo. Do povo se liga a quem? As mulheres. Então, do povo aqui é uma locução adjetiva. Olha como é simples. Espetáculo do mundo. Ó, olha o artigo aqui. Se ligando ao substantivo espetáculo. E do mundo qualifica espetáculo. Então, do mundo aqui, ó. Locução adjetiva. Beleza? Se ligando ao substantivo. Então, substantivo, substantivo, substantivo. Cadê o outro, professor? Por eliminação só sobrou o item A, né? Quando você sabe assim o português, os bisu você mata rapidinho a questão. Beleza? Então, vamos lá. Vinha da escravidão. Ei, macho. Da escravidão? Tá se ligando a quem? Tá se ligando a um verbo vir. Ele vinha da escravidão. Quem vem, vem. Ele vinha da escravidão. Locução adjetiva se liga a verbo? Não! Locução adjetiva não vai se ligar a esse verbo aí não, beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele quer, aqui não é locução. Então, com certeza é o item A. Tá certo? É o item A. Todos esses, ó.
Mulheres do povo, pó de ferro, espetáculo do mundo, funcionam como adjuntos adnominais. Tá certo? Funcionam como adjuntos adnominais. Então, nesse caso, pessoal, os adjuntos adnominais, eles se ligam ao substantivo, né? Então, nesse caso, vinha da escravidão, o da escravidão não está se ligando ao substantivo. Então, não tem o que falar de locução adjetiva. Né? Esse da escravidão funciona até como um objeto indireto. Não é isso? Então, aqui não é uma locução adjetiva. Beleza? Gabarito letra A. 5. Cuidado com todas as atividades que requeram roupas novas. Podemos afirmar que o adjetivo sublinhado permanece com o mesmo significado, independentemente de estar anteposto ou pós-posto ao substantivo. Ixi, Maria, o que está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se tu pegar esse adjetivo aqui, ó, e botar atrás do substantivo roupa, ele permaneceria com o mesmo sentido. Será que está certo? Bora ver? Quando tu faz o seguinte, ó, faz o seguinte. Pega aí novos e bota atrás de roupas. Fala, novas roupas. Que é para você o que é novas roupas? Novas roupas são roupas, né? Novas roupas, você vai na loja, compra novas roupas, né? Não é isso? Não é isso que ele faz? Agora quando eu digo roupas novas. Novas, detalhe, confundi aqui, deixa eu falar para vocês. Quando eu falo novas roupas, eu vou mudar as roupas. Vou mudar. Novas. Quero tudo novo, para facilitar. Quando eu pego roupas novas, tá falando da roupa nova, né? Ela é nova. Quentinho, da hora. Beleza? Comprei, não tá nem 2 minutos. Novas roupas eu vou mudar, ó. Para outras roupas, outras. Beleza? Então, ó, quando você pega o adjetivo e troca ele de lugar, em alguns casos pode ser que ele modifique o sentido, sim. Né? Então, se eu falar roupas novas é diferente de novas roupas. Com certeza, muda o sentido. Né? Roupas novas, quentinha da hora. Novas roupas, você vai mudar o seu estoque de roupa, vai comprar outras roupas. Tá certo? Então, com certeza muda o sentido. Quando ele pega e diz que o adjetivo permanece com o mesmo significado, independentemente de estar anteposto ou pós-posto. O que é anteposto? É antes do substantivo. O que é pós-posto? Quando ele está na frente do substantivo, no caso. Né? Então, deixa a questão errada, né? Porque o sentido ele vai mudar sim. Quando ele diz que permanece com o mesmo significado, não é o mesmo significado. Roupas novas é diferente de eu falar novas roupas. Beleza? Vamos aqui fazer uma palhinha aqui de pronomes para a gente revisar, que isso aqui pode ser que caia nessa prova de vocês. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, os pronomes pessoais são quem? Eu, tu, nós, li, né? Isso aqui é um exemplo de pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem seriam os pronomes possessivos? A ideia de posse, né? Meu, nossas, tua. Ó. Beleza? Esse cara aqui, bota até um asterisco para ele. Esse aqui é campeão de prova. Esse cara aqui gosta de cair, viu? Te dizer. Pronome demonstrativo. Demonstra alguma coisa, né? Quem são os principais? Aí, ó. Esse, estes, aqueles. Beleza? Ó. Esse, né? Verdade. Ele se refere a um termo mais próximo. Tá certo? A gente vai pegar questões que... Quando a gente vai pegar esse, este, aquele. Por exemplo, se eu falar assim. Estou aqui com o controle do ar-condicionado, né? E se eu falar assim. Este controle, né? Agora, se eu colocar esse controle aqui na mão de uma pessoa que está perto de mim, eu falo esse controle. Agora, se eu colocar esse controle lá na PQP, lá longe, né? Lá nos cafundó do Judas, aí eu falo aquele controle. Não é isso? Então, é assim que acontece. Então, esse, este, aquele são pronomes demonstrativos, demonstra alguma coisa. Então, a gente vai pegar questões também, onde esse este, né? Esse este aqui, ó, ele se refere a um termo mais próximo. Já o aquelas, aqueles, se refere a um termo um pouco mais longe. A gente vai pegar daqui a pouco uma questão desse tipo aí. Pronomes indefinidos. Asterisco nele.
Alguém, nada, tudo, muitos. Como eu já falei para vocês anteriormente, é aquilo que não dá para definir, não é isso? Não tem como eu ficar definindo. Alguém, nada, tudo, muitos. Interrogativo, né? Frases interrogativas diretas. Que, quem comprou? Que você comprou? Não é isso? E esse que é campeão, mestre, número 1 de prova, é o pronome relativo, né? Aqui cai até demais. Né? O que quando você substitui por o qual, a qual, os quais, né? Então, quando você consegue fazer essas substituições e as contrações também, por exemplo, os quais, aos quais, pelas quais, depende da contração, porque vai depender da regência do verbo também, beleza? Então, quando você consegue substituir por o qual, a qual, os quais, e ele retoma um termo, um substantivo que ele falou anteriormente, a gente vai estar diante de um pronome relativo, beleza? Então, está demais. Então, aqui só para a gente relembrar aqui os pronomes. Vamos lá para uma questão extra. Vamos lá. O que, é que ele quer saber? Ele quer saber quais são os pronomes que tem aqui. O casal de índios levou-os. Né? Aqui já temos um pronome oblíquo, não é isso? Pronome oblíquo. Aqui a gente vai ter o pronome oblíquo. Cadê, macho? Está aqui. Os malheres, né? Que estão aqui atrapalhando. Então tá aí, ó. O casal de índios levou-os à sua aldeia. Esse os, né? Aqui é um pronome oblíquo, né? Um pronome oblíquo, né? Então nesse caso aqui a gente está diante de um pronome oblíquo, onde ele está substituindo, é um pronome substantivo também porque ele substitui. O casal de índios levou-os à sua aldeia. Então ele levou alguém, né? Então está se referindo a alguém. Então com certeza é um pronome oblíquo, né? Então, pronome oblíquo. Então, vamos lá. A sua aldeia, que estava deserta. Detalhe, esse pronome, se ligando ao verbo levar. Quem leva, leva alguém. Não é isso? Nesse caso, ele levou alguém à sua aldeia. Então, verbo bitransitivo. Então, esse os aqui não vamos dizer que é artigo não, viu? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um pronome, está se ligando ao verbo. Que estava deserta. Opa! Levou-os, alguém, que eu não sei quem é, a sua aldeia. Olha aqui, ó. Sua aldeia, e dando ideia de quê? De posse. Dando ideia de quê? De posse, ó. Sua aldeia. Beleza? Então, aqui já tem dois pronomes, né? Um é pronome oblíquo, né? Um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Se refere aí, tá certo? Se referindo a uma pessoa, por isso que a gente diz que é pronome pessoal. Não é do caso reto, do caso pronome oblíquo, né? Sua, pronome possessivo, se referindo à aldeia, né? E esse que, se vocês observarem, a gente consegue substituir ele por quem? Ó, o casal de índios levou-os à sua aldeia, a qual estava deserta. Então, esse que retoma quem? A aldeia. Estava deserto na aldeia? Então, se ele retoma aqui, esse que funciona como o quê? Um pronome relativo. Beleza? Pronome relativo. Então, tá aí, pessoal. Ó. Temos um pronome pessoal, né? Pronome oblíquo. Né? E detalhe, esse os aqui funciona como um objeto direto, né? Quem levou alguém à sua aldeia. Então, está funcionando como um objeto direto na sintaxe. Então, tá aí. Pronome pessoal, pronome possessivo. Temos algum outro pronome relativo? Tem o onde. Ó. Esse onde retoma o lugar. Ele sempre é um pronome relativo que vai retomar a ideia de lugar. Tá certo? Uma ideia de lugar. Mas ele se refere a quem? Ó? O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Então, ele ofereceu frutas aos convidados na aldeia. Então, esse onde retoma o lugar, né? Na aldeia. O lugar lá que onde ele estava oferecendo as frutas. Então, esse onde aqui, pessoal, ele funciona como um pronome relativo que está se relacionando a alguém. Mas o onde, eu só vou utilizar esse onde aqui quando der ideia de quê? De lugar. Né? Sintaticamente, ele funciona como adjunto adverbial de lugar, porque ele se refere a um lugar. Tá bom? Então, vamos fazer a contagem. Ó. Aqui temos um pronome pessoal, caso oblíquo, né? Referindo a pessoa. Sua, possessivo.
que relativo e onde relativo também. Então aqui, ó, gabarito, letra, vamos aqui ver agora. O gabarito, pronome pessoal, possessivo e 2 relativos. Gabarito, letra B. Beleza? Então, show de bola. Não esqueçam desse onde aqui, dando a ideia de lugar, viu? Professor, isso por que o senhor não fala também do aonde? Aonde, pessoal, dá a ideia de movimento, viu? Ó, vou utilizar quando ele der uma ideia de movimento. Aonde você vai? Aonde? Não é onde não. Já peguei um bocado de gente dizendo que era onde. Não é onde não, macho. É aonde você vai. E de onde você veio? Né? Dá a ideia de volta, né? De onde você veio, né? Fazendo a contração. Beleza? É um gabarito e letra B. Vamos lá na próxima questão. Assinale o item que não aparece pronome relativo. Já falei para vocês que esse cara aqui, campeão de prova. Beleza? Campeão de prova. Esse cara aqui é um mestre. Pronome relativo é o cara que eu consigo substituir por quem? Professor, presta atenção aqui, ó. O qual, a qual, os quais, as contrações. Beleza? Então vamos lá. Ele quer o item que não aparece pronome relativo. O que fazes não está correto? Eita! O que fazes? Aquilo o qual fazes. Opa, deu para substituir por o qual? Ó, aquilo o qual fazes. Lembra do ó? Lembra? Lembra do ó que eu falei? Olha a figura, olha o retrato, olha a foto, olha o selfie. Aqui, ó. Aquilo o qual fazes não está correto. Isto que fazes. Então ele disse que retoma quem, professor? Aquilo que eu não sei o que é. Que ele está demonstrando. Aquilo o qual. Eu consegui substituir esse que pelo qual? Consegui. Então é pronome relativo. Só que ele quer o que não é. A vida que levo não é fácil. A vida a qual levo. Tá vendo como retomou? Ó, a vida a qual levo. Então aqui é um pronome relativo. Sempre a ideia de retomar, né? O caminho por que passei é um atalho. Eita, macho! Professor, esse porquê só quando está na frase interrogativa direta? Não. Eu utilizo esse porquê também aqui, ó, quando eu consigo substituir pela qual. Né? O caminho pelo qual. Ai, meu Deus, deixa eu tentar escrever. Vai comprar uma canetinha, né? Mas é isso aí, é na fé, meu irmão. Quem tem um cão, caça com gato. Vamos lá. O caminho pelo qual passei é um atalho. Opa! O caminho pelo qual passei é um atalho? Retomou quem? O caminho. Ele passou por onde? Não foi no caminho, não? Então, o caminho pelo qual. Olha aí, o caminho por quê. Então, esse, pessoal, esse aqui, ó. Esse trecho, é sim, eu posso substituir pela qual. Então, aqui, ó, ele vai funcionar como pronome relativo. Esse aqui aí, viu? Consigo substituir pela qual. Sempre retomando o termo anterior. Show? Pronome relativo. Temos que trabalhar aos sábados. Eita, macho. Olha o verbozinho aqui atrás. Olha o outro verbozinho aqui. Olha esse que no meio. Cara, presta atenção. Aqui tu consegue botar uma preposição. Temos de trabalhar aos sábados. Essa questão foi questão de prova no último concurso da PM 2016. Confere. Hortência, Bruno, confere aí. Pessoal da Civil aí, um alôzão. Beleza? O pessoal da Civil. Tá assistindo aí, Gleicia, né, do Vetorial Concursos. Pessoal, olha aí. Temos de trabalhar e não temos o qual trabalhar. Consegue substituir pelo qual, a qual, os quais, e está se referindo a algum termo? Não. Aqui cabe uma preposição. Então, muito cuidado aqui, ó. Esse que aqui é uma das funções do que. Ele aqui vai caber o que, macho? Véi. Cabe uma preposição de. Cabe a um de. Beleza? Cabe a um dia aí. Beleza? Então tá aí. Temos de trabalhar. Então aqui não tem o que falar de pronome relativo não, macho. Beleza? Olha esse outro. O show aqui assistir. Opa, quem assiste, assiste a. Quem assiste meus vídeos vai saber. Cadê a preposição a? Tá bem aqui, macho velho. Atrás de onde? Do que? Que é pronome relativo. Por quê?
Peraí, negada. Peraí, o que aconteceu? Vamos voltar aqui. Tá aqui. Opa. De novo. E. Olha aí. Esse A vem da regência do verbo assistir. Esse caso aqui tá sentido de ver, né? Assistir a. Existe a preposição. Tá bem aqui ela, mas ela tá bem aqui atrás do que. Porque é o seguinte, pessoal. Esse que, ele retoma aqui, ó. O show. O show aqui assistir. Então, o show ao qual assistir, né? Show de bola, o show ao qual assistir. Deu para entender? Então, sempre retomou aqui. Se retomou, ó, se referindo ao termo anterior, aqui é um pronome relativo. Muito cuidado com essa regência aqui, ó, do verbo assistir, viu? Porque eu já vi questões aqui, os caras pegar e colocar só desse jeito aqui, ó. O show que assistir. Não botar preposição. Aí diz que tá certo. Tá errado. Gramaticalmente tem que ter a regência do verbo assistir. O show a que assistir. Deu para entender? Só chibata, meu irmão. Vai lá. Gabarito letra D, beleza? Vai lá. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Porém, estavam mais gastos que... Presta atenção. Quem é que estava gasto? Os dentes, não era não? Os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Os dentes está mais próximo. Então, os dentes estavam mais gastos que quem? Que a maxila. Então é o seguinte, ó. Lembra que eu falei, quando a gente quer retomar um termo que está mais próximo, você utiliza quem? Pronome estes, né? Pronome estes. Beleza? Estes. Referindo ao termo mais próximo. Então, ele vai ter que colocar um pronome que vai ter que se referir aqui ao termo mais próximo. Esse daqui, ó, estavam mais gastos que... Vai se referir ao termo que está mais longe, aqui, maxila. Então, os dentes estavam mais gastos que a maxila. Então, estes tem que ser colocado bem aqui, né, ó. Esse este tem que ser colocado bem aqui, ó. Estes, né. Estes, porém, estavam mais gastos do que aquela. Esse aquela se refere a quem? A maxila. Beleza? Lembra que eu falei? Estes, mais próximo. Estes, mais próximo. Estes, mais próximo. Aquelas, mais longe. Mais longe. Havia questão que ele faz só trocar. Diz que é uma cor que é outra. Beleza? Então tá aí. Show de bola? Então tá aí, pessoal. Show, 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 show. Maxila tá mais longe. Aquela, né? Este está no plural porque é o seguinte. Os dentes também estão no plural. Show de bola. Gabarito, letra B. Parte para a próxima. Parte para o abraço. Bora para a aprovação. Um alôzão pro Bruno. Beleza? Reginária, né? Tá aí. Alô, Pana Kessia, pra Tainara, né? Pessoal aí da turma. Cadê o DJ? Tá aí o DJ? Vixe, Maria. Vamos lá. Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas das frases. Vamos lá, pessoal. Bisu. Quando saíres, avisa-nos que iremos. Iremos contigo, com você, consigo, consigo ou contigo. Nós iremos contigo, né? Nós iremos contigo, macho. Beleza? Nós iremos contigo. Então tá aí. Eu vou estudar aqui. Estudar aqui. Tá no finalzinho da frase, né? Nós iremos contigo. Meu pai deu o livro para eu ler. Não é mim ler. Foi o que eu falei? Eu vou praticar a ação de ler. Olha que interessante, macho. Então tá aí, ó. Então já tem que ser o eu, né? Tem que ser o eu. Então não vou botar mim ler, né? O pronome oblíquo, ele não vai estar aí conjugando esse verbo de jeito nenhum. Né? Geralmente pega o mim e utiliza no final da frase, por exemplo. Ou a frase está invertida, né? Também. Não se ponha entre eu e ela, ou é entre mim e ela. Já falei, tá aqui, ó. Se não tiver o verbo aqui, não é isso? Se não tiver o verbo para ele conjugar, e não tiver aqui na frente o verbo, então quando a gente tem as preposições aqui, ó, mim, para, a gente vai utilizar o pronome oblíquo, né? Então aqui é mim. Beleza? Então é mim. Aqui você vai utilizar porque é final de frase, ó, utiliza o mim no final de frase, ó. Nesse caso aqui, ó. Então mim
Ô, demora, Jesus. Tá aí, tá mim, tá certo? Então tá aí. E aqui é eu, né, macho? Eu, lê. Entre mim. Oh, meu Deus, tá dando certo. Tá quase dando certo este mouse. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então tá aí. Deu para entender? Então presta atenção nessa parte aí. De eu usar o mim para conjugar esse verbo aí. Que não existe mim ler não, viu? É eu ler. O mim eu utilizo ali no final. Ou quando tem a preposição aqui, ó. Entre, para. Entre mim e ela. Beleza? Eu não vou, não é entre eu não, viu? É entre mim. Então você não utiliza. Então o bizu tá aí. Tiver uma preposição antes, não tiver o verbo lá depois, utiliza o mim. Beleza? Coloca lá que dá certo. Então tá aí, beleza? Gabarito, letra E de escola. Beleza? Sexta. Há algum tempo venho afinando certa mania. Olha aí. Quem vem afinando? Eu, né? Tá oculto. Bem aqui, ó. Então tá sujeito oculto. Allah, meu Deus do céu. Vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. Vai dar certo, viu? Há algum tempo eu venho afinando certa mania. Então tá aí. Professor, tu consegue definir qual é essa mania? Não. Não? Consegue não, né? Então isso aí é um pronome o quê? Há algum tempo eu venho afinando uma mania. Quando eu digo certa mania, eu não sei que mania é essa aí. Indefinida. Então esse cara aqui funciona como pronome indefinido. E além de ser indefinido, ele acompanha o substantivo a mania. Então ele é um pronome também adjetivo, né? Então gabarito letra C, beleza? Não vou marcar isso aqui como adjetivo não, viu? Pelo amor de Deus, beleza? Então tá aí uma alusão para o nosso amigo aí Olivaldo, né? Meu Olivaldo, lá da nossa funerária, né? Deixa eu ver o Gabrielzão aí, o Anderson, Periones, né? Pessoal lá do Vetorial Concursos, Felipe, Cachorro Magro, beleza? Cadê o Caio, Caio Arruda, né? Nossos alunos da T1, T2, ver quem já T2, quem tá por aí, dá um alô pessoal da T3 aí, T3. Bora resolver esse negócio, macho. Pode parar de estudar não, o negócio é passar na PM. Beleza? Pessoal da T3 aí, olha aí, ó. Detu Ismael, Rocha, vamos lá. Os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome a que se refere, certo? Pronome demonstrativo, né? Razão pela qual são classificados gramaticalmente como pronomes substantivos. Lembra que eu falei, pessoal, o que é um pronome substantivo? Ele substitui, né, um substantivo. Se for um pronome adjetivo, ele vai acompanhar. Vamos ver aqui. Isto me obrigaria. Diga uma coisa, esse isto está acompanhando algum substantivo? Não, né? Mas é um pronome o quê? Demonstrativo. Ah, professor, beleza, mas não está acompanhando nenhum substantivo, ele está substituindo. Isto, alguma coisa que, né, que falou, está se referindo. Não tem uma característica aí de um referente. Então aqui é um pronome substantivo. Aqui realmente ele é um pronome substantivo. Até aí está certo. Agora vamos ver aqui o outro. Isto me obrigaria a escrever outra mensagem. Outra. Se referindo quem? Ao substantivo. Agora sim, ó. Está acompanhando quem? O substantivo. Se ele está acompanhando o substantivo mensagem, rocha aí. Então esse macho velho aqui é o quê? É um pronome adjetivo. O que é que ele está querendo dizer? Que isto e outra são classificados gramaticalmente como pronome substantivo? Não. Um é, o isto é, mas o outro não é não. O outro é pronome adjetivo. Marca um é, bem grandão, aí no teu material. Beleza? Uma alusão aí pro pessoal. Né? Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver aqui. Cachorro Magro, Reginária. Ixi. Olha aí, macho. Putaria rolando no chat. Olha o Ítalo-zão, Vamos lá, pessoal. Vamos estudar. Vamos fazer esse concurso. Vamos lá. Dá uma palhinha de verbo aqui. O que é que pode cair? Pessoal, o verbo, já sabe. Né? É o regente. Eu digo que ele é o principal da oração, esse cara aí.
Beleza? Principal é ele aí. Esse maloqueiro aí. Beleza? Então tá aí. É uma palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno na natureza, né? Um fenômeno meteorológico. Uma palavra bonita, rapaz. Né? Olha que palavra linda, meteorológicos, né? Fenômenos meteorológicos, né? É uma palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza. Olha aí, professor. Olha aqui. Quando eu digo eu corri para dentro de casa. Eu corri. Estou praticando uma ação de correr, ó. Para onde, macho? Tu correu para onde? Para dentro de casa. Onde? Aqui é o adjunto adverbial de lugar. Beleza? Está trovejando. Olha aí, trovejando. Vamos aqui ser formal agora, né? Está trovejando. Trovejar é um verbo que indica o fenômeno da natureza, né? Então tá aí, ó. Fenômeno da natureza. Estou doente. Ah, meu Deus, bichinho. É o estado dele, né? Então aqui, pessoal, tá vendo? Ó, o verbo ele pode indicar uma ação, como eu coloquei aqui. Pode indicar um estado, o bichinho está doente. Ou o fenômeno da natureza. Beleza? Ou o fenômeno da natureza. Beleza, galera? Então tá aí. Então, você já sabe o que é um verbo, né? Lembrando que esse verbo que indica estado é chamado de verbo de ligação. Ou também chamado verbo copulativo. Verbo copulativo. 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 Beleza? Ah, meu pai. Bora lá. Olha essa questão aqui. O termo amarga corresponde a uma característica no texto que qualifica quadrilha. Se para qualificar tem que ser adjetivo, né? Para qualificar tem que ser adjetivo. O verbo ele exprime uma ação, né? De uma ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Me ajuda aí, me ajuda aí. Marcaram o que nessa aqui, hein? O bandido veste a farda. Quem veste a farda? O bandido. Bandido é substantivo, né, macho? Vestir, ó, veste uma ação, né? Verbo que exprime ação, olha aí, cara. Né? Olha o substantivo, o artigo se referindo à farda. Farda é substantivo. Da suprema segurança. Opa, né? Da suprema segurança. Então, a segurança, né? A segurança. Beleza? Substantivo, ó, suprema. Né? Então, ó, se há aqui na contração, lembra, ó? De mais A, o A se referindo à segurança. Supremo é um adjetivo, né? Qualificando e caracterizando a segurança. O mocinho agora amarga. Opa, quem amarga? Quem amarga? Pergunta pro verbo, encontrou ele, ó. Quem amarga? O mocinho. Artigo, substantivo. Quando ele amarga? Agora. Então esse agora é um advérbio, né? Que é de uma ideia de tempo, ó, agora, ele amargou agora. Então é o seguinte, ó. Esse amarga, pessoal, tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, aqui ele está no sentido, ele é um verbo, de ter amargura, né? Então aqui o mocinho agora amarga, né? Ter amargura. Então, ó, quando eu disser assim, uma maçã amarga, uma maçã não, né? Vamos colocar aqui um caju amargo, né? Uma acerola amarga. Pessoal, esse amarga qualifica a acerola, por exemplo. Eu não sei se ela é amarga, não. Eu sei que qualifica. Aí sim ela estaria como adjetivo. Agora, nesse caso aqui, ele está amargando. Ó, o mocinho agora amarga. É o que, professor? O mocinho agora amarga. Isso aqui é um verbo. Isso aqui não qualifica nada, não. Beleza? Isso aqui não qualifica nada, não. Show de bola? Então aqui, amargando. O termo amarga corresponde a uma característica que no texto qualifica. Qualifica não, que quem qualifica é quem? Adjetivo. Aqui ele está como um verbo, né? Beleza? O mocinho agora amarga. Show de bola. Questão boa, viu? Questão boa. Então aí gabarito, letra errada. Né? Erradinho. Marcar um E do tamanho do trem. Então, aqui está como verbo e não como adjetivo, como ele está dizendo aí. Beleza? Vamos aqui dar uma palhinha de advérbio. Outra que eu posso acho que pode cair. Vamos lá. Ele foi. Pessoal, muito cuidado com esse verbo ir aqui. Certo? A gramática, os gramáticos aí, digo o verbo ir, ele é um verbo intransitivo, né? Quem foi, foi. Quem não foi, não foi mais. Né? Então, o verbo ir,
né? O verbo foi, passado, né? Ele foi, né? É um pretérito perfeito, né? Ação concluída. Ele ia, né? Aí é imperfeito. Ação que não foi concluída. Ele ia, eu não sei se ele terminou de ir, não é não? Então, ele foi, né? Passado aí. Beleza? Então aqui é o modo indicativo, né? O tempo aí é o pretérito perfeito, porque se fosse imperfeito seria ele ia, né? Imperfeito é quando a ação não foi concluída. Quando a ação foi concluída, a gente diz que é perfeito. Então, ele foi aí, está como perfeito. Beleza? Só que ele é um verbo intransitivo, não exige um complemento. Aí só que a gente faz as perguntinhas, né? Ele foi ao cinema ontem com o pai de Uber. Quando ele foi ao cinema? Ontem. Você vai fazer 3 perguntinhas. Quando, como e onde? Olha lá. Quando, dei aqui, ó. Quando, como e onde? Entendeu, Gabriel? Quando, como e onde? Quando, como e onde? Quando, tempo? Onde, lugar, como, ideia de modo. Isso aí mata um bocado de questão na prova. Tem outras circunstâncias, mas a maioria que aparece é essa daí. Tem de intensidade também, mas tem um bizu do como, quando, onde. Ele foi ao cinema. Onde ele foi? Onde foi? Ao cinema. Então, se ao cinema aqui, é o quê? É uma locução adverbial de... dando uma ideia de quê? Uma circunstância de quê? De lugar. Quando? Ontem. Aqui vai ideia de quê? De tempo. Aqui lugar. Aqui ideia de tempo. Com o pai. Foi com quem? Aqui dá a ideia de companhia, né? Uma circunstância de companhia. De Uber, né? De Uber. Então, ele foi ao cinema ontem com o pai de Uber. É isso? Então, tá aí, pessoal. Então, aí é o modo como ele foi, né? Então, foi de Uber. Show de bola? Então, o advérbio, cara, ele sempre volta. Todos esses termos se ligando ao quem? Ao verbo. Então, o advérbio, ele se liga a quem? Eu já falei. A um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Todos esses termos se ligam ao verbo aqui, ó. Ele foi ao cinema, ele foi ontem, ele foi com o pai, ele foi de Uber, ele foi ao cinema. Então, todas essas locuções adverbiais aqui, com exceção desse advérbio ontem aí, expressando as circunstâncias. Por exemplo, ao cinema em lugar, ontem tempo, com o pai, o advérbio companhia, de Uber foi o modo como é que ele foi. Entendeu? O modo como ele foi de Uber. Não é não? De Uber. Então tá aí, pessoal. Beleza? Então o advérbio, ele vai estar uma circunstância, ele se liga ao verbo. Aqui eu coloquei só o exemplo que ele se liga ao verbo. Mas eu vou falar também dos exemplos que ele se liga ao adjetivo e se liga também ao advérbio. Beleza? Aqui eu coloquei só os exemplos que ele se liga ao verbo. Show de bola? Bora lá. Olha esse caso aqui, ó. Estava à toa. E a pessoa à toa. Lembra que eu te dei um bizu? Que esse caboclo bem aqui não se liga a substantivo? Não! Não, não. Ele não se liga a substantivo não, cara. Pelo amor de Deus, não. Advérbio não se liga a substantivo. Não se liga. Beleza? Rapaz, se tu souber isso aqui, tu mata as questões, cara. Porque tu fica, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma locução. Ai, meu Deus. Ó, bizu. Pessoa é o quê? Substantivo, né? Então esse cabo aqui não pode ser locução adverbial. Né? Pessoa à toa. Isso aqui é uma locução que é adjetiva. Está qualificando a pessoa. Agora, ó, ele estava à toa. Ó, estava é verbo? É verbo. Está se ligando a quem? Ao verbo. Aqui é o modo como ele estava. Quando, como, onde? Como? Como é que ele estava? À toa. Então, nesse caso, pessoal, olha que interessante. Esse à toa está se ligando ao verbo estava. Como ele estava à toa? Agora, esse à toa aqui, para saber se também é locução adverbial? Não, está se ligando ao substantivo. Então, a primeira coisa que você vai se ligar quando pegar uma prova é olhar quem o termo que está sublinhado está se ligando. Olha quem está se ligando que dá certo. Então, nesse caso, ele funciona como uma locução adverbial de modo, e nesse caso, uma locução adjetiva. Beleza? Como a gente está trabalhando com a parte morfológica, então vai ser nesses casos aí. Beleza?
Bora ver aqui os outros que podem cair na prova. Olha esses casos aqui, ó. Muito, 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 muito. Eita, pessoal, tanto muito é esse, professor? Bora lá, pessoal. Alguém tem um cafezinho aí, não? Cafezinho para dar pro professor. Professor, que diabo de tanto muito é esse, macho? Pelo amor de Deus. Que diabo de tanto muito é esse, professor? Olha aí. Muito, muito, muito. Rapaz, pra mim eu marcava tudo advérbio. Eu marcava tudo advérbio. Não, marca pra tu ver. O tamanho da treta que tu vai levar. Da chibata que tu vai levar, negado. Olha aí, o professor fala muito. Ó, muito se liga a falar. Né? Falar. Então aqui, ó, é a intensidade como ele fala. Então nesse caso aqui é um advérbio de quê? De intensidade. É um advérbio de intensidade. Está intensificando aí o verbo falar. E está se ligando ao verbo. Até aí tá tudo beleza. O professor fala muito rápido. Opa, está intensificando quem? O rápido. O professor fala rápido. É o modo como ele fala. Aqui é um advérbio de modo. E eu tenho outro advérbio que está intensificando o outro advérbio. Lembra, bonitão, que eu te falei que o advérbio pode se ligar a um outro advérbio? Lembra que eu te falei? Então tá aí. Aqui é um advérbio de intensidade, mas ele está se ligando a quem? A rápido. E rápido é o modo como o cara fala. Aqui também é um outro advérbio, né? Então esse se liga a falar e esse muito se liga ao advérbio rápido. O professor é muito eloquente. Professor eloquente. Eloquente é uma qualificação do professor, né? É uma qualidade dele, professor eloquente. Então esse cara aqui é um adjetivo. Maria, macho, que negócio de letra é essa? Pessoal, se você quiser me doar uma canetinha, eu aceito. Quer não, Bruna? Bruno? Quer me doar uma caneta não, Bruno? Beleza? Vamos lá. Adjetivo. Tá qualificando quem? O macho rei professor, né? Olha, professor, esse é aqui, que só acabou de dar aula de verbo. Esse é aqui é um verbo de ligação, macho. Verbo de ligação. Beleza? Tá indicando o estado do professor. É o estado. Lembra que o verbo eu disse que era o quê? Indicação, estado, fenômeno da natureza, não é não? Então tá aí. Só que tem esse macho rei aqui, do muito, que tá se ligando a quem? Ao eloquente. Professor eloquente é muito eloquente. Está intensificando quem? Esse verbo é o eloquente. Está intensificando o eloquente. Porque ele está se ligando ao eloquente. Porque é o seguinte, ó, o advérbio ele se liga a quem? A um verbo, a um adjetivo ou um outro advérbio. Então aqui eu estou colocando cada caso. Aqui é um advérbio, ó, aqui é um verbo, aqui é um adjetivo. E esse muito aqui, professor? O professor está colocando um exemplo de cada um. Rapaz, presta atenção, que o negócio aqui vai ficar pau agora. O professor fala muito termo técnico. Ei. Muito termo? Termo é o quê? Substantivo. Ah, professor, já sei. Já não é mais advérbio. Acertou. Pessoal, quando eu digo muito termo técnico, eu não sei quantos termos eu tenho. Quando eu digo muito termo técnico, eu não sei quantos termos eu tenho. Deu para entender? Não sei. Aqui é um pronome indefinido, macho. Aqui é um pronome indefinido, cara. Então pegou o bizu, ó. Aqui era adjetivo. Cadê? Aqui a ponta aqui. Ó. Cadê o apontador laser aqui? Quero esse macho aqui. Ó. Esse daqui é um substantivo. Esse é um adjetivo. Esse era um advérbio. E esse é um verbo. Então, o advérbio aqui se ligando ao verbo. Nesse caso, se ligou a um outro advérbio. Nesse caso, se ligou a um adjetivo. Nesse caso, se ligou a um substantivo, termo. Beleza? Então, tá aí. Aqui não pode ser nunca advérbio, porque advérbio não se liga a substantivo. Nesse caso aqui, muito é um pronome indefinido. Deu para entender, macho velho? Deu para entender? Bora partir para a próxima. Bora ver aqui umas questões. Questão 9. A frase em que o vocábulo mais mostra uma classe gramatical diferente das demais. E aí, macho? O cigarro é um dos produtos de consumo mais vendidos. Opa, ele é muito vendido, né? Então aqui, ó, mais se ligando ao verbo vender. Então nesse caso aqui, garotos, a gente já sabe depois da aula, né? Aqui não verbo, ó, produtos muito vendidos, mais vendidos. Então esse mais é um advérbio.
Se ligando aí o verbo. Os cigarros estão entre os produtos de consumo mais lucrativos. Opa, né? Produtos lucrativos. Não é isso? Lucrativo é um adjetivo, né? Qualifica os produtos. Então, mais se liga a quem? A lucrativos, que é um adjetivo. Então, esse cara também é um advérbio. Beleza? Não, pessoal, isso aqui é um advérbio. Tá se ligando a quem? A um verbo. Ele vendeu mais, né? Vendeu muito, por exemplo. Advérbio, intensidade. Isso equivale a 50 vezes mais mortes do que as causadas. Ei! Mortes é o quê? Substantivo. Esse caboclo se liga a substantivo? Pode ser advérbio? Não. Ai, 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 ai. Professor, mortes é um substantivo? E o senhor falou que substantivo não se liga a advérbio? Né, professor? Não. Então, esse mais aqui é o que, professor? Pronome indefinido. Consigo definir a quantidade dessas mortes. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Entendeu aí, Bruno? Então, bora. Então, aqui já está com o pronome indefinido. Aqui o cara já está todo errado. Bora ver aqui o negócio. Como ele quer o que seja a classe gramatical diferente, ó, aqui o que é que dá para presumir? Aqui é advérbio. Aqui também é advérbio. Presumo que isso aqui já está errado, né? Mas vamos ver o que os outros. Mas os fumantes que persistem em fumar têm um vício ainda mais idiota. Vício idiota. Idiota é o quê? Adjetivo. Qualifica quem? O vício. Olha aqui o pronome, o artigo indefinido se ligando ao substantivo vício. Ó. Beleza? Pergunta. Isso aqui é um adjetivo, né? Ele está intensificando o adjetivo. Então, esse cara aqui é um advérbio. Intensidade. Ó, idiota. Não é isso? O mercado em mais rápida expansão. Expansão rápida. Ei, rápida. Qualifica quem? A expansão. Expansão não é substantivo? Rápido não está o quê? Qualificando quem é a expansão? Então, ó, mais rápida. Então, esse mais se ligando a um adjetivo. Então, esse mais também aqui é um advérbio. Beleza? É um advérbio. Pessoal, o que é que vocês notaram aí? Tudinho são advérbios. Só não tem um advérbio quem é? Este daqui, que é pronome indefinido. Deu para entender por quê? Aqui está se ligando a um substantivo. Show de bola, show de bola, show de bola. Parte para o abraço. Marca aí. Item C nesse teu gabarito. Bora aqui para 10. Chama-se de eleitor aquele que comparece livre e conscientemente. Como é que ele compareceu, macho? Como foi que ele compareceu? Como foi? Qual foi o modo que ele compareceu? Como ele compareceu? Livre e conscientemente. Se ligando ao verbo que? Comparecer. Então tá aí, ó. Se ligando ao verbo comparecer. Tá vendo? Como foi que ele compareceu? Livre e conscientemente. Entendeu? Ó. Então, pessoal, quando ele diz assim, ó, as palavras livre e conscientemente modificam o eleitor e comparece. Não, ele modifica quem? Ele vai modificar o nosso velho amigo, verbo comparecer, que foi o modo como ele compareceu. Beleza? Então, ele não tem nada a ver se ligar. Detalhe, para ser advérbio, né? Não pode nem se ligar a substantivo. Então, aqui já era. Beleza? Então, tá aí o eleitor. Advérbio não se liga a substantivo. Pegou o bizu? Marca. Deixa eu ver aqui o tamanho do errado agora. Errado. Errado. Eita, macho. Bora estudar. Futuro é estudar, nega. Vamos estudar que o negócio tá ruim. 11. Os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Qual é? O presidente Nazarbayev justificou a mudança alegando. Como foi que ele justificou essa mudança? Como foi que ele justificou? Oficialmente. Foi o modo como ele justificou. Tá vendo? Oficialmente. Professor, então quer dizer que aqui oficialmente é um advérbio de quê? De modo.
Vai dar certo escrever, pessoal. Vai dar certo. Ai, meu Deus. Quase que sai, pessoal. Estou recebendo doações, viu, de canetinhas. Pessoal, quem quiser me dar uma mesa digitalizadora, tô aceitando. Beleza? Então tá aí. É modo, cara. Tá se ligando a justificar, ó. Como foi o modo que o presidente se justificou? O modo foi oficialmente. Beleza? Ei, macho. E essa vírgula aqui? Quando só for dar aula de pontuação. Ei, aqui é um advérbio, né? Deslocado, né? É. Tá no início da frase. A ordem é o quê? Canônica. Sujeito, verbo, complemento e o advérbiozinho lá no final. O advérbio pode vir deslocado, ó. Ele pode vir deslocado. Se ele for curto, pequenininho, ó, uma palavrinha, a vírgula é facultativa. Se ele for longo, a vírgula é o quê? Obrigatória. Beleza? Como aqui é curto, é só um termo. Só um. Porque se fosse uma locução adverbial, né, com 3, 4 termos, aí era obrigatória a vírgula. Então essa vírgula aqui ela é facultativa. Ela pode estar aqui, como ela pode não estar. Beleza, pessoal? Show de bola. Olha aqui, vamos continuar aqui. Ele está dizendo que o vocábulo oficialmente e permanente pertence à mesma classe gramatical. Será? Essa daqui eu já sei que é advérbio. Vamos ver se o outro é advérbio também. Justificou a mudança alegando risco permanente. Ah, meu Deus. Permanente, pessoal, qualifica quem? O risco, macho. Risco é substantivo. Risco permanente. Esse cara aqui está como adjetivo e não como advérbio. Então, esse cara aqui é um adjetivo. Esse cara é um advérbio e esse cara é um adjetivo. Esse cara aqui é um advérbio e esse cara. Vou até botar aqui o apontado do laser. Esse cara é um advérbio e esse cara é um adjetivo. Esse cara é um advérbio e esse cara é um adjetivo, porque qualifica quem? Substantivo risco. Advérbio não se liga a quem? A substantivo. Advérbio não se liga a substantivo. Advérbio se liga a quem? Ao verbo, nesse caso. Mas pode se ligar também a um adjetivo ou um advérbio. Matou! 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 Pay buff. Aqui é advérbio, aqui é um adjetivo. Então, não pertence à mesma classe gramatical. Só mais um bizu. Advérbio é uma classe invariável, tá certo? O adjetivo, ele já consegue flexionar. Show de bola, né? Bora dar uma palhinha aqui de preposição, galera. Bora estudar que o negócio, aproveitar esse tempo, bora para estudar. Primeiro, preposição é uma palavra invariável. Ela não vai flexionar, tá bom? Não flexiona. Pessoal, a preposição e a conjunção são os considerados conectivos, né? Dentro da língua portuguesa, são os conectivos. Então, a preposição, ela estabelece uma relação de subordinação. Olha como esse exemplo aqui, se eu falar aqui, ó. Gostei de um livro. Quem gosta, gosta de. Então, ela veio da regência de um verbo. Vendo, ó? Preposição de. É uma preposição, é um conectivo, ele conecta, ó. Então, mas ele veio da regência de quem? O verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Olha essa outra. O livro a que você se referiu está esgotado. Quem se refere a. Pronome relativo, se referindo a quem? Ao livro. Tá vendo? Lembra que eu falei pronome relativo, que ele retoma o substantivo anterior? Só que o que eu estou querendo tratar com vocês aqui é porque essa preposição que está bem aqui, ela veio da regência do verbo referir. Então, ela relaciona dois termos de uma oração, estabelecendo entre eles uma ideia de subordinação. Essas aqui são as mais conhecidas, ó. De, a, ao. Que pega demais. Eu vou assistir ao filme. Regência do verbo assistir. O verbo assistir, macho, se for no sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto. Se for no sentido de assistir, de ver, ele é verbo transitivo indireto. Se ele é indireto, ele exige o quê? O quê, hein, pessoal? Coloca aí no chat. Ele exige o quê? A preposição. Que ela. Então, eu vou assistir ao filme. Eu não vou assistir o filme. Ei, macho, imagina, entrar lá no cinema, né? Chegar no cinema, o cara pega e diz assim. Ei, macho, bora assistir o filme ali. Ei, negão. Não é assistir o filme. Eu vou assistir ao filme. Você tá errado. Né? Aí o cara é chato, macho. Negócio de português, pessoal. Então é isso aí. Beleza? Então esse pessoal que assiste negócio de, vou assistir o filme. Vou assistir a partida de futebol. Vai assistir a partida de futebol craseado, né? Beleza? Então tá aí. Eu vou assistir ao filme. Existe a preposição quando o verbo assistir na regência dele.
ele está como verbo transitivo indireto. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição. Se for no sentido de ajudar, né, aí ele não exige a preposição. Então, a preposição está aqui, ó, de, a. Sempre vai ter um termo aqui dando essa regência para ele, né, nas preposições relacionais, né. Então, bora lá. Aqui algumas preposições mais conhecidas. A, ante, após. Esse aqui é que mais cai. Até, com, contra, de, desde, né? Lembrando que esse até aqui dá a ideia de ponto a ponto, viu? Que existe o até como uma palavra denotativa, né? De inclusão. Se eu falar assim, João comprou um pão. Até mesmo uma salsicha. Então, esse até está dando uma ideia de quê? De inclusão, né? Então, aqui não seria a preposição, não. A preposição é a ideia de ponto a ponto. Vai daqui até aqui. Beleza? A, ante, após, até, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Então, isso aqui são preposições. Beleza? E as locuções prepositivas, cara? Aqui é como eu falei, às vezes, tudo que falar de locução dá a ideia de duas ou mais coisas, né? A preposição é só um termo, as locuções é uma junção. Quando eu falo assim, por meio de, através de, a fim de, tudo isso aqui são locuções prepositivas. Tá bom? Agora eu queria que vocês entendessem o seguinte, quando eu digo assim, ó, estude para aprender. Esse para é a preposição que dá uma ideia de finalidade. Né? Você está estudando para aprender. Isso é uma preposição. Agora eu vou colocar esse mesmo sentido com uma locução prepositiva, mas continua no mesmo sentido. Estude a fim de aprender. Eu coloquei mais termos. Ó, 1, 2, 3. Mas dando a ideia de finalidade. Então, eu vou estudar para aprender. Estude a fim de aprender. Bom? Dando uma ideia de finalidade. Beleza, pessoal? Então, aqui é bem simples. Só mostrando para vocês a diferença entre o que é uma preposição e o que é uma locução prepositiva. Tá bom? Então, tá aí. Bora aqui para uma questão. Resolver aqui. O vocábulo para, em ambas as ocorrências, pertence à mesma classe de palavras. Bora ver? Bora ver? O estranhamento aparece quando o indivíduo para ouvir. Olha aí, ele está dizendo que o vocábulo para em ambas as ocorrências pertence à mesma classe. Será? Ó, o indivíduo parou, ele praticou uma ação. Ó. Parou, aqui é um verbo. Né? Porque o verbo pode indicar ação, estado, fenômeno da natureza. Ele parou. Mas ele parou para ouvir. Opa, ele parou com a finalidade de quê? Ouvir o próprio discurso. Dando uma ideia de quê? Uma preposição dando ideia de finalidade. Olha, professor, então olha que interessante. Aqui, nesse caso, esse para é um verbo. E esse outro para, ele parou para ouvir, já é uma preposição, ele é um conector. Dando uma relação de subordinação, pessoal, entre as orações. Então, não posso dizer que é a mesma classe gramatical, porque esse primeiro para é um verbo e esse segundo para é uma preposição que dá uma ideia de finalidade. Ele parou, praticou a ação de parar, parou para ouvir, com a finalidade de ouvir o próprio discurso. Deu para entender? Então tá aí. Questão errada, não é a mesma classe gramatical. Posso botar um desse tamanho? Aqui, ó. Errada. Beleza? 13. A nova política condiciona. Aí você vai perguntar. Quem condiciona? Condiciona alguma coisa. A isenção da alíquota. A contrapartidas das empresas. Então, ele condiciona alguma coisa. Ó, condicionou algo. Aqui é o objeto direto. E os objetos diretos, eles não exigem preposição. Ó. Quem condiciona algo. Esse isenção é um substantivo. Esse artigo se relaciona com a isenção. Né?
substantivo isenção, aqui o artigo, a isenção da alíquota, não é isso? A isenção da alíquota. Show de bola? Então, ele condicionou a isenção da alíquota, né? A contrapartidas. Esse A é um artigo. Esse A é um artigo. Se referindo a qual substantivo? Substantivo ali, a isenção. Substantivo abstrato. Condicionou a isenção da alíquota a. Está exigindo a preposição ao. Porque esse cara é verbo transitivo. Direto e indireto. Por quê? Porque ele exige dois objetos. Um com preposição, outro sem preposição. Aqui, ó. Aqui a gente já mata porque esse A é artigo que está se referindo ao substantivo. Deu para entender? E esse A aqui, professor? Ele é o quê? Um artigo, uma preposição. A dúvida está aí. Como é que a gente faz? Aqui eu já achei o objeto direto. Ele condicionou a isenção da alíquota a contrapartidas das empresas. Então, esse, pessoal, contrapartidas aqui, ó, tá no plural. Né? Se ele está no plural, o que é que a gente pode entender? Que aqui, ó, esse cara aqui é preposição. É uma preposição. Tá certo? Porque aqui, ó, há o objeto direto, a isenção da alíquota, ele condicionou a isenção a. Então, esse a é preposição, mas quem está regendo é o verbo condicionar também. Ele condicionou a isenção a contrapartida das empresas. Entendeu? Professor, mas por que é que não cabe uma crase bem aqui? Vou te explicar já já. Não vai caber crase porque contrapartidas está no plural. E quando a gente tem uma palavrinha no plural na frente, e o a, preposição estiver aqui, ó, só o azinho não pega crase, tá bom? Então, quando a gente tem essa palavra no plural, não vai pegar a crase aqui, tá certo? Então, pega o bizu, a dica aí, um dos casos de crase. Quando a gente